Olá, eu sou a Heloísa Zimmermann, psiquiatra, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Hoje, a atenção de todos aqui do Rio Grande do Sul está voltada apenas para a enchente que vem assolando o nosso estado há vários dias, que é a maior de todos os tempos. Nós nunca passamos por algo assim. E todos têm se preocupado e contribuído da melhor forma possível na tentativa de diminuir a dor, o sofrimento, o dano de cada um. E o foco da minha fala vai recair sobre essas pessoas da área psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que têm se dedicado a ajudar o próximo de maneira tão intensa e tão generosa. Para isso, eu vou me basear no material feito pela PACE, que é o Comitê para Assistência Psicanalítica em Situações de Crise e Emergências da IPA, que é a Sociedade Psicanalítica Internacional. Um dos objetivos do PACE é cuidar de quem cuida, ajudar esses profissionais que se envolvem direta ou indiretamente com as vítimas da catástrofe em curso. Sabemos que a intervenção para a saúde emocional precoce previne doenças mentais a longo prazo, como estresse pós-traumático, por exemplo. E a psicanálise oferece ferramentas importantes para essa intervenção. Mas como ficam as pessoas comprometidas com esse cuidado? Pensando na prevenção de danos à saúde dos nossos colegas, o PACE recomenda que, de preferência antes de iniciar ou de se comprometer em excesso, o voluntário pense nos seguintes cenários. Primeiro, considere cuidadosamente o seu trabalho regular e os seus compromissos, bem como as próprias circunstâncias pessoais atuais, como problemas familiares, problemas de saúde, a organização da própria casa. É importante que a pessoa que vai cuidar dos outros esteja organizada e podendo cuidar de si mesma e da própria família, né? Que seja realista acerca de quantas horas por dia ou por semana pode oferecer para o atendimento voluntário e que evite de se comprometer em demasia. Nós precisamos manter a própria saúde mental para poder ajudar os outros. Além disso, o cuidado com o risco de ser dominado pela crise em que está ajudando. Nessas situações em que estamos passando pela mesma crise que o outro, como foi na pandemia, por exemplo, certamente nós nos afetamos, né? Às vezes não tanto como a pessoa que perdeu a casa, que teve a sua casa invadida por água, depois por lodo, que perdeu os seus pertences ou que perdeu familiares, mas a gente também está envolvido, a gente de alguma forma se identifica e sofre junto, né? E como é mais fácil lidar com a vulnerabilidade do outro do que com a própria da gente, é comum que lá pelas tantas, sem se dar conta, a gente se dedique mais do que deveria em relação ao outro, para ajudar o outro, pela dor do outro, e acabe ficando mais fragilizado, né? Outra coisa importante é considerar o nível de formação e de experiência e capacidade de adaptação ao trabalho em intervenções breves, especialmente se a pessoa, o profissional da área da saúde, não estiver habituado a essa forma de trabalho. As intervenções breves são mais objetivas e focadas no problema atual, que é o que interessa no momento da emergência, mas que é o contrário do que a maioria dos psicanalistas faz no dia a dia. Então, temos que tomar esse cuidado com essa peculiaridade, né? No momento da intervenção, na hora da crise, se vier o assunto de como era a vida da pessoa antes, como era a infância dela, a gente escuta e faz as intervenções que forem necessárias, mas não é uma coisa que a gente vá buscar, né? As coisas antigas, de certa forma, praticamente não vêm ao caso no momento da crise, da emergência, em que a pessoa está no abrigo, tentando lidar com o caos que está acontecendo naquele momento, né? Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter, que é um trabalho diferente do habitual do consultório. A gente deve assegurar acesso e tempo para a supervisão desse trabalho voluntário extra,
ou pelo menos considerar a formação de um grupo com outros voluntários da mesma área para discutir situações com demandas especiais ou mais complicadas, ou para dar e receber apoio, reduzindo os riscos de maiores sofrimentos ou mesmo atuações, como ter fantasias de que vai salvar a pessoa, ou de se apaixonar por alguém que está ali no abrigo, ou outras situações que todos nós podemos ter. E essa é uma parte importante, né, da gente considerar que a gente também está num momento muito vulnerável. A gente se identifica, a gente às vezes tem a fantasia de ser o herói e de que a gente vai levar alento e várias coisas que vão ajudar muitas pessoas. E isso de fato acontece, a gente tem essa possibilidade de ajudar muitas pessoas, mas com limites, né? Então é importante a gente ter essa possibilidade de conversar com outras pessoas para ir tirando uma temperatura de como a gente está, né? Fazendo um apoio, né? A gente também precisa de apoio nessa hora. É importante que a gente possa assegurar pausas regulares entre as sessões, né? Uma vez que o impacto estressante de quem está prestando atendimento também pode recair sobre as vítimas e às vezes ocorre subitamente, sem que o terapeuta perceba, particularmente em relação à ajuda relativa à saúde mental. Estou fazendo essa ressalva da saúde mental porque essa fala serve para pessoas que estão ajudando as vítimas, não só da nossa área. Então, assim, é importante que a gente saiba dar o tempo, fazer recreios, esvaziar um pouco a cabeça para poder depois voltar e atender bem de novo, né? Então, se recomenda, se possível, né, no máximo 3 consultas por vez, para que elas sejam suficientemente boas, né, como diria o Winnicott. É importante a gente ter em mente que a gente não vai estar buscando ali curar ninguém, e é importante que a gente tenha em mente que a gente absorve as coisas que a gente escuta e que a gente tem limites que devem ser respeitados, né? Não só para a manutenção da nossa saúde mental, mas para a saúde mental do outro também. Então, essas pausas, elas são importantes que a gente já organize, já faça uma previsão para elas, para não se, de repente, se pegar num roldão em que a gente não para de atender, porque a demanda vai ter, né? Mas é importante a gente poder se preservar, e, de novo, não só para a gente, mas para o outro também, né? Logo, é necessário organizar um tempo fora do voluntariado, né? Fazer pausas e se dedicar a outra atividade para não se sobrecarregar e poder estar disponível para voltar e ajudar novamente, né? E o que é isso? É sair, ir para casa, ver um filme, descansar, ver uma série, sair, ver amigos, espairecer de uma forma geral para poder voltar depois melhor, né? Essa coisa de ficar muito envolvido não faz bem, né? Nem pra gente, nem para as pessoas que a gente quer ajudar. Por fim, é importante lembrar que as pessoas em meio a uma catástrofe, em crise, elas precisam ser ouvidas, escutadas e precisam repetir muitas vezes o que passaram, né? O que elas seguem passando, o que elas temem para o futuro. E essa talvez seja a maior ajuda da nossa profissão nessa fase, né? A escuta ela deve ser empática, jamais desmerecendo o sofrimento alheio. Sempre a gente deve validar os sentimentos e as experiências que a pessoa teve. Por mais parecido que seja, a gente nunca deve comparar o que as vítimas passaram com situações próprias nossas. E por mais tentador que seja, afinal a gente fica muito angustiado com a dor do semelhante, a gente não pode dar nenhuma garantia, né? Essas coisas que as pessoas dizem, vai passar, tu é forte, ainda bem que tu não morreu, podia ter sido pior. São coisas muito ruins, a gente não sabe que tipo de gatilho as pessoas vão ter, que tipo de fantasia elas já guardam, que tipo de desespero elas têm. Então, o que a gente pode fazer é escutar e
dar apoio e compreender e validar, assim, que a dor e o sofrimento são reais, eles estão acontecendo. O que a gente pode é dizer que a gente vai estar ali para apoiar naquele momento, e nem pode garantir que a gente vai estar lá no futuro, porque são momentos muito fugazes, né? A gente não sabe quanto tempo as pessoas vão ficar naquele abrigo, se ficam mais dias, a gente pode ajudar mais, que bom, então que a gente volte e converse de novo. Mas é importante não provocar frustrações desnecessárias, né? As pessoas já estão super frágeis e vulneráveis nesse momento. Então, fazer um vínculo que não vai poder ser mantido, uma promessa que talvez não aconteça, acaba sendo muito ruim, né? E um detalhe importante é que tudo isso também vale para quem está nessa linha de frente emocional, que somos, né, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, que, que a gente está ali, a gente também sofre, né? Então é importante deixar muito claro que a gente também precisa repetir as experiências que a gente teve, então a gente precisa de um fórum adequado para fazer isso, a gente não pode sair falando na rua, nem para os amigos da gente, né? É importante a gente ter supervisões, a gente armar grupo de colegas em que a gente possa trocar essas experiências e poder validar essas experiências e poder aprender com elas, com os colegas, né? Também é importante a gente ter empatia com o que a gente mesmo está passando, porque a gente também está vivendo a mesma situação de crise, a gente também está assustado com as chuvas que não param, com as águas que seguem subindo, com a água que não chega na torneira da gente. Por menos que a gente tenha perdido coisas, a gente está na mesma situação. E a gente escutar pessoas que estão com esse sofrimento todo tão intenso deixa uma carga forte dentro da gente. Então é importante que a gente tenha empatia pelo que a gente também está passando, que a gente possa validar os sentimentos que estão sendo despertados dentro da gente, que estão aumentando dentro da gente. E é importante que a gente possa lidar com o fato de que, infelizmente, a gente também não tem garantia nessa hora. A gente não sabe quando as coisas vão melhorar, quando vão passar. A gente sabe que vai demorar. E às vezes a gente, para conforto da gente, gostaria de poder garantir para outra pessoa que isso vai passar logo, mas não vai, né? Então a gente tem que lidar com o fato que a gente também gostaria de ter garantia e não tem, né? Assim, eu gostaria de finalizar enfatizando que nós, psicanalistas, prezamos muito o trabalho individual feito nos nossos consultórios, mas cada vez mais a gente se ocupa e gosta de se ocupar com as questões que envolvem toda a sociedade e não apenas cada indivíduo em separado, né? O PACE, que então é o Comitê para Assistência Psicanalítica em Situações de Crise e Emergência da IPA, nos traz esse alento e estimula a nos envolvermos cada vez mais com esse tipo de ações, né? Fazendo com que a gente possa fazer uma psicanálise mais humana e mais comprometida com o nosso tempo, né? Então, eu queria agradecer a Cristine Nunes, a Karine Mini e a Mônica Cardenal, que é a coordenadora do PACE, e agradecer pela atenção.